Olá, está começando mais um Grande Ponto Podcast aqui no nosso canal no YouTube do Portal Grande Ponto. Estou eu aqui mais uma vez, Danilo Sá, muito prazer, para você que não me conhece ainda, ao lado do meu amigo Estênio Dantas. Valeu, Estênio, mais uma vez aqui com a gente. E hoje com um convidado que dispensa apresentação, viu? Tá aqui conosco o nosso BG, Bruno Giovanni. Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação, Estênio, satisfação Danilo. Para quem não me conhece, eu sou o BG. Está assistindo o Grande Ponto Podcast, eu espero que a gente converse muito aqui nesse podcast e leve informações e um bom papo para quem está nos acompanhando. BG, como eu disse, que dispensa apresentação, porque já talvez não, né? A gente costuma dizer, eu já disse algumas vezes, vou dizer aqui na frente dele, é o comunicador hoje de maior repercussão, de maior presença, né? Influência, sim, né? Na nossa comunicação aqui do Rio Grande do Norte. Tá lá no blog do BG, na rádio, né? Com programa de sucesso já há muito tempo. Vamos traçar um pouquinho dessa história aqui, detalhar um pouquinho dessa história de BG aqui na comunicação do Estado e falar também, claro, de política, hein? Fica aí que tem novidade pra gente falar de política aqui com o BG também. Primeiro, BG, conta aí pra gente. BG surgiu já no blog, como é que era a trajetória do BG antes do blog? Não, na verdade, eu faço 49 anos daqui a 30 dias. Então, eu estou completando 39 anos que eu trabalho. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Eu vendia sorvete em Genipabu. E daí eu sempre aproveitei as portas abertas e os relacionamentos. Eu digo muito que eu só estou vivo no jornalismo, estruturalmente, como família, financeiramente, por causa das amizades que eu fiz na vida. Eu sempre fui um construidor de amizades e sempre aproveitei as portas. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, vendendo sorvete, depois comecei a vender assinatura de revista, da Abril, da Manchete, da Editora Globo. Foi vendendo assinatura de revista que eu conheci um cara que era diretor de uma seguradora aqui no Rio Grande do Norte. Aí eu passei a vender seguro de carro, seguro de vida. Com 13 anos eu ganhei uma placa de honra ao mérito da Vera Cruz Seguradora, que depois foi adquirido pela Mafre, a Internacional Mafre Espanhola. E eu, de uma cacetada só, vendi 200 seguros de vida num pedido, que era dos servidores da Caerne. A gente está falando aí de 1988, certo? Ao mesmo tempo, inquieto, envolvido no centro cívico da escola, vice-presidente, depois presidente do Genipatota, que naquela época, então, era o maior bloco de carnaval de praia, era o Genipatota. Chegou a ter naquela época 200 componentes. Promoter, fui ser promoter da PUL, fui muitos anos promoter da PUL da Domingueira. Foi a época de maior sucesso da Domingueira, era fila no centro de turismo. Fui promoter da Royal Salute. Comecei a fazer show no Bar do Pedro, em Genipabu. Depois comecei a fazer show no Pontal de Genipabu. Depois arrendei o Portal das Dunas, dos Galindos. Fiz 3 anos ali, o verão e o carnaval. No Portal das Dunas, com grandes shows nacionais, shows regionais. E naquela época a gente não tinha tanta maturidade. Eu ganhava muita grana, e do jeito que eu ganhava eu perdia. Porque eu não tinha maturidade, eu era muito arrojado. E aí contratava shows demais, tinha prejuízo. E tive que ser socorrido, antes de 15, 16 anos, 17 anos, tive que ser socorrido pela minha família, ao ponto de meu pai fazer rifa de carro da minha mãe para conseguir pagar prejuízos de turnês de shows que eu fazia, né? Porque as pessoas, os cases de sucesso, todo mundo propaga, né? E você mesmo uma vez me falou que você tem alguns cases de insucesso, você quebrou algumas vezes. Eu digo muito para quem está nos assistindo que eu acho que eu paguei uma das faculdades mais caras do mundo. Eu vejo muitos pais, mães, eu com meu filho, a gente se estruturar para pagar a melhor educação para o filho. Talvez eu tenha pago para mim a melhor educação que eu pude ter. A educação da realidade da vida. De você cair e levantar, cair e levantar. E foi na prática que eu aprendi. Não é? Porque como eu priorizei muito o trabalho, o estudo ali ficava em segundo plano. Depois que eu fiquei virei gente entre aspas, eu disse, cara, não, eu preciso estudar. E aí acabei o colegial. Tá, hoje faço faculdade. Antigamente tanquei faculdade. Então, hoje caminho para me formar em jornalismo, que na prática no jornalismo eu fiz redação de jornal, eu fui colunista do Pódio e do Novo Jornal. Eu faço online há 12 anos, estou completando 12 anos no blog do BG, líder desde o primeiro mês que entrei no ar, no blog do BG. Fiz televisão, fui líder da audiência no SBT na manhã de sábado, disputando com a Globo, com cara a cara com o BG, que vamos voltar com um podcast. Faço rádio diariamente há 8 anos.
Sou o diretor da TV Assembleia, onde coordeno ali uma equipe, uma redação com 50 profissionais, desde editor, jornalista, pauteiro, cinegrafista. Então, assim, na prática, tudo que envolve um jornalismo eu faço. Mas eu não tenho o papel. E apesar de não ser obrigatório hoje em dia, eu vou querer o papel. Eu vou querer o papel. É uma conquista mais também. Até no início disso aí tudo, vocês sabem, você pessoalmente, eu cometi erros no jornalismo. Com esse meu arrojo muito grande. Então, naquele início ali, talvez pela impulsão, talvez pelo sucesso repentino, talvez pela forma, eu criei uma barreira de pessoas que não tinham simpatia por mim. Que hoje são meus amigos. E você era um estranho, né? Você era um estranho da comunicação, Total. Assumindo um protagonismo que ninguém aceitava, né? Quando eu comecei o blog do BG, nós tínhamos uma empresa, Danilo e Estênio, com 40 funcionários, a iluminar só em luz. Nós montávamos palco, som, iluminação, piso de vidro, locação de rádio. A gente fazia tudo. Nós chegamos a fazer 200 eventos no ano. Nós tínhamos 40 funcionários, nós tínhamos 3 caminhões, carro, nós tínhamos cozinha industrial, tínhamos um galpão de 1.000 metros quadrados abarrotado de equipamento. E, naquele momento, apareceu a possibilidade do jornalismo. Então, voltando ao início, eu sempre aproveitei as portas abertas. Nunca cometi ato em toda a minha vida de desonestidade. Sempre pelo caminho do ensinamento do meu pai. Sempre pelo caminho da luz. Nunca. Mas, de vez em quando, nesse meu arrojo, dando uma esbarrada numa, esbarrada no outro. Por quê? Porque eu sempre fui, de fato, arrojado. Eu nunca fui assim, disse, peraí, licença, eu posso... Não, aparecia a oportunidade, eu ia lá e fazia. E o jornalismo foi uma dessas. Eu emitia muita opinião no Twitter, eu fui um dos primeiros tuiteiros do Rio Grande do Norte. Surgiu o Twitter, né? O Twitter surgiu em 2008, e em fevereiro de 2009 eu estava no Twitter. Você tem ideia, não tinha 100 seguidores aqui no Rio Grande do Norte, sempre fiz. E eu comecei eu já vinha do Orkut, aliás. Eu tinha comunidades no Orkut onde discutia política. Estou falando nos anos 90, cara. Finalzinho dos anos 90. Início de 2000. Então, ali eu já tinha uma posição muito forte de anti-PT, de anti-esquerda. E no Orkut tinha debates enormes naquela época do governo Lula, viu? Os escândalos, mensalão, e sempre aquela confusão. E eu sempre tinha opiniões muito fortes que jornalistas aproveitavam, eu era notícias em cima da opinião tal, eu ganhava muitos seguidores. E aí eu disse, poxa, tá na hora de, numa farra com Pedro Hatz, que é meu irmão de vida, está na hora de eu botar um blog. Em janeiro de... Que era uma coisa muito nova, né? Blog... Aqui a gente tinha site, tinha o No Minuto, de Orne Dantas, nós tínhamos Thaisa Galvão, Tribuna, né? a Tribuna Online, que começou como Cabo G Online. O DN Online na época, né? DN Online, que era muito forte, mas o grupo diário já vinha numa derrocada. E eu entrei com o Blog BG com uma nova forma de fazer jornalismo. Na realidade, você não veio do jornalismo, né? Do tradicional, jornalismo tradicional, e você já entrou na nova onda de comunicação, e né? Desde no primeiro dia do Blog do BG, eu já tive 1.000 acessos. Eu esperava 100. Certo? No primeiro mês, eu já fechei, acho que 50, 60 mil acessos. E daí em diante, cara, foi uma coisa absurda. O Blog do BG teve em dezembro agora, de 22, 4 milhões e 500 páginas visualizadas num dos piores meses de acesso, que é dezembro. 430 mil pessoas acessaram o blog do BG em dezembro. É de longe, o blog mais acessado do Rio Grande do Norte. Em quantidade de visitantes únicos, em acessos, ainda sou, nesses 12 anos eu acredito que ainda seja o líder, e só perco aqui no estado para a Tribuna do Norte e para o G1. E virou até uma referência, né? Também para outros estados, né? O blog do BG criou... virou uma marca aqui do Rio Grande do Norte que... Hoje nós estamos na Paraíba, nós temos uma média hoje de 5 mil acessos diários na Paraíba. Mas eu queria dizer uma coisa aqui que talvez muita gente não saiba. O blog do BG ele criou alguns cases. Por exemplo, o Brasil hoje informa através do Zap. Ninguém informava através do Zap. Foi em outubro de 2014 que eu criei a lista de notícias do WhatsApp. Nós estamos indo para 9 anos dessa criação nacional do blog do BG, depois copiada pelos grandes veículos. É tanto que esse trabalho meu foi case de um seminário, de um workshop em São Paulo. Foi apresentado lá em 2018. Também
fui o primeiro veículo de comunicação a monetizar o informativo no WhatsApp. E depois isso foi copiado por todo mundo, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Também foi o blog do BG que criou o formato de blog de página rotativa. Sem você estar precisando mudar a página, você vai infinitamente vendo as notícias, porque a gente publicava muitas notícias e já vai fazer esse formato. Também foi o primeiro blog do Estado a fazer campanhas publicitárias de divulgação do blog, mesmo a gente consolidado, mas sempre relembrando. Por isso que as pesquisas, todos os anos, de todos os institutos, nos mostram como um dos veículos de comunicação e o blog mais conhecido do Estado do Rio Grande do Norte. E já algumas pesquisas me colocam também como o comunicador mais conhecido da população. Veja, e o rádio, né? Você começou no rádio, se eu não me engano, foi na Rádio Cidade, Na né? Rádio Cidade. Na Rádio Cidade. 14 de abril de 2015. 2015. E aí, visivelmente, você tomou uma projeção na comunicação muito grande, porque você sempre fez um jornalismo opinativo, né? E isso findou, eu digo até fortalecendo o blog do BG, mas hoje sua presença no rádio é uma coisa assim fora do comum, né? Na comunicação, como o Danilo bem falou, né? No início do nosso bate-papo. Eu comecei... Como é que foi isso, o rádio? Porque você não... Como é que surgiu a ideia? Como é que surgiu a ideia? Como é que você chegou no rádio? Você lembra que eu falei que tudo na minha vida é amizade, porta aberta? Pronto, foi na varanda da minha casa em Pirangi, que era o Azevedo. Foi tomar uma cachaçinha, aí a gente tomou a garrafa toda e lá ele fez o convite para mim para a rádio. Eu já vinha amadurecendo aquilo, isso em janeiro, e em 14 de abril de 2015 eu comecei na Rádio Cidade. Detalhe, inovando, no horário de meio-dia. Nós não tínhamos programa de meio-dia aqui. Nós não tínhamos noticiário de meio-dia. Hoje é o horário mais disputado do rádio. É verdade. Um horário nobre, né? Nós não tínhamos WhatsApp em rádio. O meio-dia a gente criou, você mandar mensagem na hora, receber abraço, mandar informação. Nós não tínhamos canal de YouTube. Na época ainda o YouTube estava pegando. Estava pegando, e aí quando eu chego na 98 a gente criou a transmissão no YouTube. Quer dizer, a rádio virou TV. A rádio virou TV. Então, assim, também o BG trouxe algumas novidades, que também foi copiada por todas as pessoas, né? A gente começou na Rádio Cidade, na hora do meu dia, foi logo líder, foi crescendo, crescendo, crescendo. Naquela época a gente teve um pico de audiência enorme na cobertura do impeachment da presidente Dilma. Aí nós passamos 14 horas no ar. 14 horas no ar, eu acho que é recorde isso. Na transmissão do impeachment, voto por voto, cobertura depois, entrando com correspondentes. Aí criamos esse formato de transmissão da eleição que hoje a 96 faz, que eu fiz na 98, de várias horas de cobertura, com entrada tipo rádios AMs antigamente. E acho que o principal diferencial meu é porque o cara que está na rádio lá apresentando todo dia sou eu. Eu não imposto voz, eu não falo palavras de efeito, eu erro. É o eu BG raiz. De vez em quando eu dou uma esquentada com o ouvinte, de vez em quando eu chamo um palavrão, e eu me comunico de forma fácil. Então, aquele cara que está lá apresentando todo dia é o BG. Ali não tem nada diferente do BG que você conversa pessoalmente, que eu estou conversando, dando entrevista com você, que eu faço uma resenha, não tem nada. Então, Cidade, bombou, eu fui para 98, aí, assim, astronômico a audiência, e saí da 98 para 96, né? Lembrando que todas as empresas que eu entrei saí de porta aberta. Felipe Filho, meu irmão, meu amigo. Haroldo, meu amigo, meu irmão. E a gente se hoje um grande brother. Todos de portas abertas, sem nenhum problema pessoal, com convite se um dia de repente quiser voltar. Então, todos portas abertas. E a consagração na 96 foi uma coisa impressionante, porque hoje a gente ainda tem aí 85% da audiência do horário. Mesmo com 6 programas no horário. Ô BG, ainda insistindo mais um pouquinho nesse tema da comunicação, você já falou aí que naquele início principalmente, né, você passou por muita cobrança, por muita crítica, de certa forma, pelos erros, pela inovação que você trazia. Como é que você enfrentou essas críticas? Né? Como você enfrenta até hoje? Essas críticas por cometer algum erro, publicar alguma coisa errada, falar alguma coisa errada como você faz na rádio, eu vejo como você se leva como é que você encara o bullying? Como é que você encara essas críticas de pessoas que, a alguns pontos, eu trabalho também com isso, a gente também, muita gente passa do limite, né? E a gente acaba se acostumando com isso. Mas como é que o BG lidar com tudo isso aí?
Eu, por ter tido muitas adversidades, Danilo, Stein, na vida, eu fui criando um psicológico, um emocional muito forte. Muito. O famoso couro grosso, né? Tem a crítica justa, que de fato eu aprendo com ela. Por exemplo, o canal que existe mais comentário no Instagram do Rio Grande do Norte é o blog do BG, o Instagram. Aquilo é uma selva. Certo? Você encontra absolutamente De tudo. de tudo. E muitos comentários que eu vejo, eu aprendo. Porque tem muitos comentários construtivos que nos tocam. E você diz, pô, essa pessoa está certa. Olha, esse apontamento aqui tem sentido. O comentário odioso, esse eu não. Primeiro que não me afeta, assim, eu não tenho problema com isso. E segundo, ele diz muito mais com quem está deixando do que com quem está lendo. Certo? Já teve algum cancelamento, alguma... Não, uma orquestração, uma coisa... Não, teve aquela ação... Um episódio pesado... Teve aquela ação de 2020, né? Em cima daquela pauta fiscal do combustível, da questão da alíquota, que eu dizia que o governo Fátima não aumentava a alíquota, mas estava aumentando o preço porque não mexia a pauta. O que depois provou-se que era verdade. Era verdade. E aí veio aquela história do governo do Estado me carimbar de fake news. Tá. Certo? Teve aquela ação deliberada que realmente tiraram o meu perfil do Instagram do ar. E eu fiquei 5 dias fora do ar, até provar ao Instagram, não tinha nada a ver com vacina, nem com discussão política, absolutamente nada disso. Foi mais de 400 denúncias em 10 minutos. Foi aquele famoso exército virtual, né? E em cima do mesmo conteúdo. E aí tiraram. E a minha sorte, que a gente também fez muito relacionamento no meio, até pessoas que fizeram críticas a gente pesadas no início, se transformaram em nossos amigos, porque eu também sou... eu abro muita porta para o jornalismo, eu emprego. Você veja quantos formatos de rádio eu já formei, quantas pessoas estão em outras rádios hoje, tudo que começaram através do convite do BG. Né? Então, graças a Deus, eu tive muito apoio da população e de amigos jornalistas, e a gente conseguiu reverter aquilo. Eu mostrei depois ao Facebook, que hoje é Meta, que aquilo não tem nada a ver. Né? Mas até hoje tem gente que me carimba de publicador de fake news por causa daquilo, que meu perfil teria saído do ar. Não, teve nada a ver com vacina, nem com... Teve essa daí. Os outros cancelamentos, foi moído de grupo de WhatsApp, que uma vez eu falei numa bicicleta, outra vez falei de um táxi, mas são coisas que eu sou acostumado. Assim, meu espinhaço aguenta pancada. Não sou muito eu não me recordo de perder estribeira, como diz o Matuto, por causa de comentários ou críticas. E esse espinhaço tá firme para entrar na política? Eu sou um cara muito determinado, né? Vocês dois sabem disso. Sou determinado, sou muito arrojado e sou muito empreendedor. Né? Dizem muito, e eu concordo em parte, que a minha estabilidade só veio depois que eu casei com Camila. Porque eu sou acelerador e ele é o freio. É o freio. Certo? Então eu consegui encontrar ali um equilíbrio, né? E hoje talvez eu esteja pessoalmente na melhor fase da minha vida. Eu me considero hoje uma pessoa financeiramente estabilizada. Eu tenho um lar que eu tenho paz 24 horas por dia. E não existe nada mais primoroso ou nos custoso do que a paz. Quando você tem paz, você tem tudo. Quando você não tem paz, você não tem nada. O que é mais importante na sua vida? Saúde, o amor. Não, é a paz. Porque com paz você tem saúde. Com paz você tem amor. Com paz você tem sanidade para trabalhar e ganhar dinheiro. Quando você não tem paz, você não consegue ter nada disso. Você que tem saúde fica doente. Você que tem dinheiro perde. Então, assim, você que ama, deixa de amar. Então, assim, eu tenho muita paz. E aí eu acho que aquele sonho do garoto dizia que ia ser prefeito de Natal, nos bancos do Colégio Salesiano de São José, fazendo discurso, na praia de Genipabu. Quando eu fui presidente do PSDB Jovem, eu fui presidente do PSDB Jovem de 96 até 2001. Eu abri mais de 100 diretórios jovens no Estado. Nunca aconteceu isso na história. Eu fiz doação de computador para a Casa do Estudante. Eu criei movimentos de juventude política que organizava todos os eventos do PSDB no estado do Rio Grande do Norte e eu discursava em todos. E naquela época o PSDB tinha senador da República, 3 deputados estaduais, deputado federal, tinha pré-candidato ao governo do estado,
Era um partido. Hoje o PSB tem 8 deputados, 9. Mas naquela época tem um senador. Já foi candidato, Luiz? Não, nunca fui candidato. Nunca foi candidato. Não, fui candidato. Esse ato, esse Então, início e agora, pronto, então esse período. sempre adormeceu em mim a vontade de ser político. A política foi me afastando disso. Tá? A convivência. A convivência, o jornalismo, eu vendo como muitas coisas acontecem, vendo algumas negociações, vendo os escândalos que exploraram no país. A política foi afastando os bons. E aquele meu sonho foi ficando adormecido. Como eu acho que eu estou numa estabilidade de vida hoje, e eu não quero chegar ao final da minha vida, seja ele longe ou seja ele próximo, e eu ter frustração. Então eu acho que chegou a hora chegou a hora de eu sair da zona de conforto. Você deve estar se referindo a isso. Você é pré-candidato a prefeito Eu de sou Natal? candidato a prefeito de Natal. Pré-candidato só quando tiver convenção. Por enquanto eu sou candidato. Mas, BG, você é candidato de todo jeito? Não. Eu sou candidato se eu me inviabilizar. Por exemplo, algumas pessoas não estão entendendo. Não está muito cedo, não, para você estar fazendo essa política? Está, não. Sabe por quê? Porque primeiro eu tenho que mostrar às pessoas que o projeto é sério, não é aventura. Eu tenho que mostrar às pessoas que eu não quero me valorizar. Eu não preciso de palanque. Eu já sou um cara muito conhecido. Eu não vou ganhar nada me valorizando politicamente. Eu preciso, para me apresentar à população natal, de conhecimento dos problemas da cidade e conhecimento territorialmente da cidade. Eu preciso sair da minha zona de conforto e ver o sentimento das pessoas que estão no outro nível de vida diferente do meu. E aí eu comecei a fazer um trabalho, que muita gente não sabe, mas já tem muitos dias, já tem quase 90 dias, de fazer visitas, de conversar sobre o Natal, de convidar pessoas especialistas em áreas para me ajudar. Eu formei um grupo. Esse grupo começa a trabalhar agora em fevereiro. Ele é composto por Wagner Araújo, por Jorge Gosso no turismo, por Rodrigo Trigueiro na segurança, Cláudia Santa Rosa na educação, Luiz Roberto na saúde e o professor Rubem Ramos, da UFRN, vai me ajudar com ideias para a mobilidade e para questões de discussão de transporte. Então esse grupo está formado. Eu também convidei um professor de contabilidade, e esse professor ele está fazendo toda a análise no portal da transparência da Prefeitura de Natal, de receita, despesas, comprometimento, o que é investido, o que é gasto com o pessoal, convênios federais, valores que veio do convênio, para que eu tenha base para ir para a rua e falar, e não ser uma aventura. Paralelamente a isto, eu comecei contatos políticos, né? Tive muitas reuniões políticas nesses últimos dias, tenho vários convites de partido, não é? Fiz um almoço para 16 vereadores ontem, almoço amanhã com os jornalistas, que é para mostrar o quê? Aqui não tem nada de aventura, aqui tem um projeto sólido. Se daqui a 1 ano e 2 meses, daqui a 1 ano e 3 meses, em abril do ano que vem, eu tiver capilaridade, potencial, perspectiva de vitória, eu serei candidato sim. Só não serei candidato de mim mesmo. Mas se eu tiver, as pesquisas me mostrarem que eu tenho um caminho, as quais me mostraram que meu nome é bem aceito, eu tiver uma estrutura de apoio público, uma estrutura para fazer campanha, meu nome está aí. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão da estrutura, BG. Você estava falando aí, né, das conversas e tudo mais. Formar aí uma ampla aliança, partidos, né, políticos, enfim, é fundamental para essa sua candidatura? Ou você entraria sem apoio, sem partidos políticos, como acontece com, por exemplo, tem um caso clássico, né, do senador Estício Valentim aqui do Rio Grande do Norte, né, que ele até rejeitou apoios e tal nos projetos políticos dele. Falo de Estício porque você teve recentemente também com o senador, né, até foto aí publicada. Você toparia entrar sozinho ou vai ou vai trabalhar para montar aí um grande grupo? Uma das minhas características como comunicador é falar a verdade. Eu digo sempre o que eu penso. Então, não vou usar de hipocrisia para dizer que eu vou ser candidato sem estrutura. Não serei. Outside, nada de outside. Não. Estício pagou um preço muito caro. Hoje ele viu que errou. Hoje ele está mudando. É verdade. Hoje ele está mudando. É um amigo meu. É um dos caras mais fiéis ao que ele pensa que eu conheço na política.
Muita gente, eu já compreendi, ele já cometeu inúmeros erros. Hoje eu vejo que ele é exatamente aquilo ali, não é um personagem. Mas ele pagou um preço muito caro. Steve podia ter tido uma votação para governador, ou até mesmo possibilidade de ganhar a eleição de governador, se tivesse feito política. Como é que eu vou estar na política e não vou fazer política? Como é que eu vou estar na política e eu vou continuar marginalizando a política? Então não vá para a política. Eu não posso soprar e assoviar ao mesmo tempo. Então não vou usar de hipocrisia. Se eu criar, e aí isso depende de mim, essa perspectiva de vitória, eu faria uma grande coalizão, sim. Porque eu tenho minhas posições claras e eu sei o único campo que eu não irei. E qual vai ser o campo? O campo que eu não vou? Não, com certeza eu não serei candidato pela esquerda em hipótese nenhuma. Mas aceitaria conversar? Ou receber o apoio? Conversar, eu converso com todo mundo. Você veja que tem momentos que a gente tem que conversar com o demônio, né? Para saber a opinião dele, como é fazer as consultas. Então, conversar, você tem que conversar com todo mundo, cara. Eu sou um cara de diálogo e não acredito que ninguém possa ter sucesso na sua vida se não for com diálogo. Mas eu sou muito claro, eu não tenho como mudar todas as minhas posições da vida todinha para agora ter um entendimento ou um acerto político com o campo de esquerda. Eu não estou marginalizando a esquerda, eu estou dizendo que a minha vida toda eu me posicionei de forma diferente. Está sendo coerente. Como é que eu vou explicar a Danila, Estênio, a meu pai, a minha mãe, a meus amigos que me acompanham no jornalismo há 12 anos, na rádio há 8 anos, aos meninos que fizeram parte da juventude comigo do PSDB, da época do Centro Cívico Salesiano, que agora eu acho que o socialismo, que a esquerda é bacana. Eu sou um cara que eu defendo o Estado mínimo. Sempre. Presta atenção, esse negócio de direita. Por exemplo, eu tenho agonia dos extremistas. Inclusive, muitos estão chateados comigo. De direita, né? De direita. Inclusive. E eu disse que iam conseguir fazer o que conseguiram. Porque os extremistas de direita, eu entendo aqueles fiéis, eu entendo aqueles que se doam pela causa. Mas chega um momento que aquilo passa a fazer mal. Foram os extremistas de direita que impediram o Bolsonaro de vencer. Porque a culpa todinha de Lula está aí não é de Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro era plebiscitária, rapaz. Bolsonaro tinha uma gestão boa. Mas Bolsonaro conseguiu superar a sua gestão com posicionamentos e falas erradas. E não permitia que aquilo se destacasse. Na campanha conseguiu melhor. Ora, se fosse o Bolsonaro do segundo turno candidato, o Danilo Stênio, ele tinha ganho a eleição. Sendo que ele só se comportou daquela forma no segundo turno, reconhecendo o erro, pedindo desculpa. E não à toa cresceu. Qual era o problema de Bolsonaro se vacinar? Quer dizer, a cloroquina que não tinha comprovação se via, mas a vacina que tinha comprovação não se via. Ah, tem interesses comerciais? Tem. Tem pessoas que estão com problema com esse vacina? Tem. Mas isso faz parte, cara. Você não pode estar criando fantasma em tudo. E, enfim, foi uma série de erros e Bolsonaro fez Lula voltar. E nós estamos pagando caro. Mas os extremistas não só fizeram o Lula voltar, não só fizeram o Lula vencer, porque muitos deles, Bolsonaro só escutava eles, como fizeram esse atentado de 8 de janeiro lá em Brasília, que para mim foi uma das piores cenas da história do Brasil. Veja, a gente pode... Pessoas que dizem que defendem pátria, família, Deus, propriedade privada fazem aquilo, cara. Não tem como você... E aí eu fui muito duro mesmo, tem editoriais meus, e eu disse antes que ia acontecer aquilo, rapaz. Eu disse que era uma burrice. Eu usei palavra sorte no programa meu, quando inclusive recebi agressões por causa disso, eu posso ser errado na palavra, mas eu disse que era uma jumentice, que era uma burrice, que era uma idiotice aqui. E acabou não dando outra. BG, seria errado uma afirmação que seu nome estaria disponível para a direita, para os conservadores, e não estaria disponível para a esquerda? Eu não tenho, Estênio, aí é que tá. Você pode me fazer a seguinte pergunta. Você topa tudo para ser candidato? Não. Eu não vou deixar de ser eu. Eu não tenho, e olha que eu gosto de Fátima, gosto de Natália, gosto de Jean Paul Prats, gosto de vários secretários do governo de Fátima, são amigos meus pessoais. Acho que Fátima faz uma gestão razoável. Ela conseguiu trazer estabilidade fiscal para o estado do Rio Grande do Norte. Gosto de todos eles. Mas como é que as pessoas vão entender eu me compor com um grupo? Outra coisa, de boa. Quando foi que a esquerda, o PT do Rio Grande do Norte abriu espaço para alguém? Quando abriu, matou.
Exatamente. Quando abriu, Tem 2 casos recentes aí, né? quando abriu foi de 7 palmos para baixo. É. Eles só tem eles, cara. Sempre serão eles. Sempre serão eles. Então eu diria a vocês, sem fechar a porta, que não é meu perfil, mas eu não tenho como ter uma composição política com o PT. Ô, BG, em relação a Natal, E a outra cidade, coisa, Estênio, minhas pautas, né? Eu sou extremamente conservador. E eu não sou conservador cada política de 4, 5 anos para cá, não. Eu sou conservador a vida toda. Eu sou empreendedor. A minha primeira empresa eu abri com 15 anos, Estênio. Eu já assinei muita carteira de trabalho. Eu sou a favor do liberalismo. Eu sou a favor da empresa privada ditar a economia. Qual é a sua religião, BG? Eu sou católico, praticante. no BG aqui é uma resposta, um exemplo de resposta ao que disse Lula, né? Que empresário não trabalha não, quem trabalha são os trabalhadores. Essas coisas de Lula, cara, são absurdos tão grandes. O PT tem essa história de dividir o país. Eles ficam agora se fazendo de vítima, mas quem criou a divisão dos países foi o PT. Os discursos de ódio, quem criou isso foi o PT. Está provado que E funciona, tá aí, né? Lula é presidente da República, rapaz, com uns 20 e poucos dias de gestão. Para que Lula tá falando em ódio, rapaz? Deixa a militância falar. Mas os ministros de Lula todo dia, tanta coisa. Agora tem a estratégia toda por trás, e a gente sabe disso. É suplantar o que não estão conseguindo fazer. Então, essa questão. Minha ideologia são as minhas raízes. E para mim é muito claro isso. Ô, BG, eu estava iniciando a pergunta aqui sobre Natal. Tem algum ponto específico da cidade que você acha que é o mais problemático, que seria um grande foco aí de uma futura gestão de Natal? Danilo, Natal hoje, o que é que as pessoas quando me perguntam, você tem alguma coisa em mente? Tem. Eu preciso trazer a vontade do natalense voltar a viver em Natal. Eu preciso trazer de volta a autoestima nossa. Eu preciso trazer de volta o abraço largo, a vontade de dizer que você é natalense, que reside na cidade mais bonita do Brasil, com ar mais puro, com uma cidade que tem o sol a maior quantidade de dias. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso. Hoje o natalense fala com orgulho de João Pessoa. É quase unanimidade, né? Entendeu? Como é bonito João Pessoa. Você vai para João Pessoa, e eu tenho um negócio lá hoje, o BG da Paraíba, você vai passar um final de semana de João Pessoa, os restaurantes, primeiro todos cheios, fila. Segundo, natalense. Cheio de natalense. Não tem um que você não encontra natalense. Você vai para os hotéis natalenses. Você para no sinal, quando você vê um amigo seu do lado. É inacreditável. E nós estamos, aqui a gente está vivendo a síndrome do vira-lata. Né? O vira-lata, em vez de olhar para frente, ele olha para o rabo. Então, nós estamos com a autoestima baixa. Aqui você fica feliz quando o vizinho se dá mal. Você fica feliz quando a grama do cara está queimada. Aqui nós temos que torcer que todos estejam bem. Isso é uma coisa por osmose. Todos estão bem, você vai estar bem. Se a sombra for larga, você cabe debaixo da sombra. Mas aqui a gente tem alguns anos, a gente tem isso. E eu culpo os gestores por isso. Eu ia lhe perguntar exatamente Eu isso. culpo os gestores. Não vou fazer aquela pergunta básica de Qual é a maior nota, indústria? mas Carlos Eduardo, por exemplo. Qual é a maior... Esse, para mim, é o grande responsável. Esse, para mim, é o grande responsável por tudo que nós passamos. Tudo que nós passamos é Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, coincidentemente, né? Parnamirim bombou. Né? Você veja que a gente diminuiu a população em Natal. Você está falando em relação ao plano diretor, por exemplo? Sim, o Carlos Eduardo travou Natal durante muitos anos. Muitos anos. Né? E demograficamente a gente diminuiu. Parnamirim aumentou. Nova Parnamirim hoje é uma cidade. Então, assim, para mim, esse é o grande culpado. Ele voltou para a prefeitura após o insucesso de Micarla. E aí voltou com facilidade, porque ele usou estrategicamente aquilo como trampolim. Mas essa última gestão de Carlos Eduardo até 2018 é trágica. Vamos lá. Nossa maior indústria, qual é? Turismo. Turismo, né? Qual é o equipamento de turismo de Natal dos últimos 20 anos? Não existe. Você sabe por que a gente ainda está bem no turismo? Natal, Não. porque quem vai para Pipa vem em Natal. Quem vai para São Miguel do Gostoso vem em Natal. O pessoal que ganha dinheiro em João Pessoa vem a Natal, gosta de Natal. Nós temos hoje a orla mais feia do Nordeste. Quando eu digo orla, eu digo do Morro do Careca a Ponte Nilton Navarro. Bora puxar ali para Ridinha Nova e Ridinha Velha. Terra
devastada. Devastada, arrasada, terras arrasadas. A Ridinha foi a praia mais charmosa desse estado. Eram festas numerosíssimas. Festa do Caju, eu lembro. Festa do Caju era muito Carnaval. Banda do Siri. Banda do Siri. Carnaval no Ridinha Clube. É. Veja a Ridinha aí. Veja a Ridinha nova. A Ridinha tem 2 hotéis fechados há 20 anos. A Ridinha chegou a ter 2 hotéis. O Atlântico Norte e o Ridinha Praia. E tá Ponta abandonado, Negra, né? lixo, rato, fezes, Assalto. esgoto, insegurança e má iluminação. Como é que você explica a Praia do Meio, Praia dos Artistas e Praia do Forte naquele abandono? Então, a nossa maior indústria é o turismo. BG, aí você já entrou na nova gestão, Vamos lá, né? qual foi o prefeito de Natal? Vamos falar nos últimos 20 anos só. De Vilma para Álvaro Dias. Qual foi o prefeito de Natal que apresentou um projeto de planejamento para 20 anos? Para 10. Verdade. Para 10. Nenhum. Para 2. Para 2. Não teve. Essa gestão atual, Álvaro... Pronto, é exatamente isso. A gestão de Álvaro Dias. Álvaro, eu acho que ele conseguiu ter uma energia muito grande no Covid. Inclusive, em 2019, eu pensei em ser candidato a prefeito e saí até em 2 ou 3 pesquisas. Cheguei a ter 6% naquela época. Sendo que quando veio o Covid, acabou as possibilidades de qualquer candidatura. Ou você tinha um grupo político de estrutura, ou não tinha. Não houve Porque campanha, o Covid né? ajudou quem estava à frente da questão. Isso em todo o Brasil. E eu achei que Álvaro teve energia muito forte no Covid. Ele saiu bem. Como um médico, né? Como Tire de lá para cá, Álvaro faz o feijão com arroz. Tem obras importantes acontecendo, mas todas devido ao governo federal. A capacidade da prefeitura é zero financeira. Zero. Os servidores reclamam. Chamam ele, diz que é um dos piores prefeitos na história por servidores. Escutei isso, inclusive, ontem, de uma servidora. E acho que ele tem dado sinais políticos controversos. As pessoas estão muito sem entender. E olha que quando eu digo as pessoas da ponta. É o ouvinte do BG, é o comentarista, é o ouvinte da rádio, é o telespectador, aquele que eu converso quando saio da rádio, que eu me encontro no mercado, num supermercado, numa praia. Então, eu acho que Álvaro, ele precisa fazer uma análise do que está acontecendo. Estou achando a gestão, nesse momento, meia desfocada. E Álvaro tem como grande desafio aí a conclusão dessas obras, né? Você estava falando da Orla, ele tem, talvez seja a grande carta na manga do prefeito Álvaro Dias, né? A obra lá em Ponta Negra, a obra lá na Redinha. O enrocamento e engorda de Ponta Negra. A engorda né? de Ponta Negra e a obra da Redinha, que é a revitalização, né? Não continuou essa está acontecendo, Danilo. Essa já está acontecendo. Sim, né? todas as duas. Né? Da Ponta Negra está no início lá do processo, vamos botar os enrocamentos ainda e tal. Você acha, BG, essas 2 obras aí sendo concluídas, há chance do prefeito Álvaro Dias ainda atender a essa expectativa de fazer algo para o turismo aqui do estado? Vamos lá. Natal, no caso. Pelo andar da carruagem, nós estamos já em janeiro de 2023. Eu não acredito que Álvaro conclua o enrocamento até lá. Certo? Ele conseguiu estar no canteiro de obras, ele conseguiu a licença para a obra. Será que o governo Lula vai cumprir com os repasses como foi empenhado? Se eu não me engano, que foi liberado já está. Não, 78 milhões já 100%? há um ano, 100% então, há um ano. Então ele tem que ser muito rápido. Agora, Ponta Negra, tem que sair um enrocamento urgente. Tem que concluir, exatamente. Urgente. O negócio lá tá terrível. E a obra da Ridinha, eu acho que está bem adiantada, assim. Tá, eu vi que o asfalto do acesso paralelo está concluído. Isso. Está bem adiantado. O BG, ainda falando de política, você também falou aí que teve vários encontros. Um desses encontros foi com o Paulinho Freire, presidente da Câmara Municipal, né? Está renunciando agora. Nós conversamos. Deputado federal. Nós conversamos com o Stipson, conversamos com o Ezequiel, conversamos com Paulinho Freire, né? Eu tenho ligação com 2 personagens das polícias no Rio Grande do Norte, Ezequiel e Fábio Faria. Fábio deixou a política. Não deverá mais ser candidato na vida, é uma decisão dele, da família dele, ele deixou a política. E tem Ezequiel, que é presidente da Assembleia, e tem a reeleição para o primeiro biênio já acertada. Independente ou não de eu ir para o PSDB, o caminho político que eu traçar, Ezequiel vai estar do meu lado.
Mas eu tive conversas com o Estício, Paulinho, fora a Ezequiel. E foram conversas muito boas. Foram conversas excelentes, transparentes e honestas. E os dois no sentido seguinte: Stevenson, se eu me viabilizar, se eu mostrar que eu sou candidato e for candidato mesmo, defendendo ideias, que ele também defende algumas delas, a possibilidade dele me apoiar é muito grande. Certo? Isso não quer dizer que o Podemos me apoiar. Estou falando do senador Stevenson Valentim. E Paulinho Freire, a gente teve uma conversa muito honesta. Ele tem a pretensão de ser candidato, não é uma coisa resolvida na cabeça dele, não é. Ele pode não ser candidato, ele foi eleito deputado federal agora, vai exercer o mandato. Então, pode como não pode ser candidato. Ele não sendo candidato, nós temos um alinhamento para um perfil de público igual. Se Paulinho for candidato e eu for candidato, é jogo de perto. Porque a gente vai entrar ali num público muito parecido. Não é? Então a gente tem um alinhamento de ir conversando. Então a gente pode ter novidade daqui para frente. Né? Você falou aí de Stevenson, e nós temos outros 2 senadores, né? Uma senadora, Zenaide, e o senador recém-eleito, Rogério Marinho, que inclusive está disputando agora a presidência do Senado. O que você acha de Rogério, essa candidatura dele? Se a classe política está apoiando do Estado, você é uma pessoa que tem muita ligação com a classe política e empresarial. Hoje nós estávamos conversando que está muito frio, é como se o Rio Grande do Norte estivesse alheio a isso. Nós, nos últimos anos, nós perdemos muita capilaridade política no cenário nacional. A gente chegou a ter presidente da Câmara, chegou a ter presidente do Senado. A gente teve durante muitos anos pelo menos 2 congressistas entre os 10 mais influentes do Estado, ou 10 mais influentes do Brasil. Nós chegamos a ter 10 congressistas entre os 100 mais influentes do país. Nós chegamos a ter, no ano, 10. E hoje nós não temos ninguém. Nós não temos ninguém em destaque nas casas altas. E nós temos a candidatura de Rogério Marinho. Eu diria que melhor do que para o Rio Grande do Norte seria Rogério Marinho ser presidente do Senado para o Brasil. Porque Rogério Marinho, se tiver êxito, o que não é fácil, a gente pode ter um grito de esperança de autonomia de um poder que realmente faça frente ao que a gente tem assistido hoje. Porque o judiciário, ele comeu o legislativo. Aniquilou, né? O Senado, então, total. E nós temos um presidente que é muito inteligente, Lula, que é uma águia, ele já está alinhado com o Judiciário e com o Congresso. Diferentemente de Bolsonaro, que resolveu brigar com todo mundo. Lula não faz isso. Lula se compõe com todo mundo. Então, a eleição de Rogério seria um divisor de águas. E para o Rio Grande do Norte, seria fantástico. Nós temos 3 senadores, dia 1º de fevereiro. Nós temos Rogério Marinho, que vota em Rogério Marinho. Nós temos Stevenson, que deverá votar em Rogério Marinho. E nós temos Zenaide, que vai votar em Rodrigo Pacheco. É 2-1 aqui no estado do Rio Grande do Norte. É isso aí, estamos chegando no final, já faz quase 1 hora de programa. 45 minutos aqui. Estamos quase 1 hora de programa. Registrar aqui que estamos entrevistando Bruno Giovanni, né, nosso grande BG, do blog do BG, do programa lá na 96 FM, o Meio-Dia RN. Sucesso absoluto na comunicação aqui do estado, que confirmou pra gente, né, que está aí posto o nome dele para disputar as eleições de 2024 para prefeito de Natal. BG, meu amigo, muito obrigado, viu? Você é sempre muito bem-vindo aqui no Grande Ponto Podcast. Eu que agradeço a você, a Estênio, ao Grande Ponto Podcast. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. E só reafirmando que esse projeto de candidatura, ele se iniciou faltando 1 ano e meio para o processo, para mostrar à população de Natal que ele não é aventura, que ele não é um balão de ensaio. Ele é um projeto que está tendo início, que terá meio, e o fim vai depender se eu conseguir vender esse projeto para a população de Natal, que me traga índices de intenção de voto em pesquisas e estrutura para que eu tenha condições de ser candidato. Eu não tinha o apoio da minha casa e nem tenho. Tá? Isso é uma questão complicada lá na minha casa, mas depois de ter tido a oportunidade de ser suplente de senador e ter declinado, até mesmo ser candidato a senador e ter declinado, minha esposa achou que não é o momento mais de me pedir para eu não sei se eu tenho esse desejo há muitos anos. Né? E não é fácil você sair da zona de conforto. Então nós temos um acordo
lá em casa. E esse acordo, inclusive, vai para o papel, para você ter ideia, para que as coisas não saiam do trilho por causa de uma candidatura a prefeito. Mas, seu pai, só uma última pergunta, seu pai foi vereador em Natal, né? Meu pai é um caso único em Natal, né? Meu pai foi candidato em 96, 2000, 2004, 2008 e 2012. Acho que 16 ele foi candidato também, mas 16 foi já na brincadeira ali. Então a gente foi candidato 6 vezes, né? Meu pai assumiu o mandato 3 vezes. Ele apoia a sua candidatura? Ele falou em família aí? Pronto, né? ele é um que é contra. Né? Ele é contra. Mas lá em casa, como a gente tem um senso de união muito grande, se essa for decisão, vai todo mundo junto. Registrar aí que a gente está falando do ex-vereador Assis Oliveira. Assis Oliveira. E por que eu disse que meu pai é um caso único? Um abraço para ele. Porque meu pai, das 6 eleições que participou, teve votos para vencer em 5. Ele ficou entre os 21 mais votados em 5 vezes. Inclusive, numa delas, nós ficamos em 9º lugar mais votado. Mas ficou na primeira suplência. É incrível. Quer dizer, ele disputou 6. Em 96, nós perdemos para Sonali com 71 votos. Né? Ele assumiu o mandato. Em 2000, nós dobramos a votação. A gente foi, se eu não me engano, quase 4 mil votos. Perdemos para Américo Cordeiro por 208 votos. Assumimos também. Em 2004 foi a campanha que nós tivemos mais votos, foi mais votada. O problema é que a gente estava no PFL, que aí elegeu Salatiel e Inês Júnior, com votações muito altas, e a gente mesmo sendo da campanha, 4 mil, não me recordo, foi mais de 4 mil votos aí, mais de 4.500 votos, eu acho. Foi voto pra caramba, foi a campanha, foi linda a campanha. Primeiro suplente de novo. Assumiu? Assumiu. Tá. 3 mandatos. Em 2008, a gente ficou na primeira suplência de Paulo Wagner. Quando o Paulo Wagner foi eleito deputado federal, meu pai assumiu o mandato. Meu pai que é o meu ídolo. Por isso que eu perguntei. Ele estava Meu pai é unanimidade. Dizem que a unanimidade é burra, né? Mas eu nunca vi uma pessoa chegar para mim e falar mal do meu pai. Grande vereador. Seja na profissão dele como representante de medicamento a vida toda. E, aliás, merece um capítulo porque meu pai ele é retirante. E ele criou 4 filhos com muita dificuldade, né? Pagando escola particular, com minha mãe professora de Estado. E só Deus sabe como eles conseguiram nos criar. O DNA é forte. Lá de Patu e ela de São José do Seridó. É um grande exemplo. Depois traz ele aqui no podcast. Vamos conversar São José da Bonita. Eu sou de Acari e fui criado em Cruzeiro também. Meus avós são de Cruzeiro. Né? Aproveitar, eu disse até que ia trazer o ex-vereador Assis Oliveira para cá Eu também. sou Medeiro, né? Eu sou da família Medeiros do Seridó. Vamos deixar aqui... Que é por parte da sua mãe, né? Minha mãe. Pronto, minha mãe é Medeiros também. O Seridó, os Medeiros que chegaram lá no Seridó através dos judeus, né? Minha mãe é Dantas de Medeiros e aí depois... Então, sua mãe é parente da minha mãe. Deve ser lá do Seridó. Porque como eu estudei minha árvore genealógica, nós somos parentes, então. Ó, vamos deixar registrar. Acabamos de descobrir um parentesco aqui entre Estênio Dantas e BG, viu? A gente brigava tanto, né? Ó, registrar aqui. Estamos entrevistando o BG. Na realidade, o Estado, se você for... Quando parte pro Seridó, cara, as famílias, elas se né? Podcast é bom por causa disso. Ainda até uma família se descobriu agora aqui. Gravado ao vivo. Segundo o Enio, né? Tapas e beijos. Segundo o Enio, a gente vivia brigando, né? A gente nunca brigou, poxa. Registrar, estamos entrevistando o BG em janeiro de 2023. Já vamos deixar combinado aqui para quando BG disse que tinha início, meio e fim. Não, mas peraí, eu vou fazer mais uma pergunta. Chegar perto do fim do projeto, vamos fazer do outro podcast. Fazer mais uma pergunta. Eu tenho conhecimento, BG, que você recebeu convite para sair daqui e alçar voos nacionais, né? Numa grande empresa jornalística. Me conta aí um pouquinho sobre isso. Acho que foi Jovem Pan, uma fonte na verdade, lá em São Paulo me contou isso. Não, na verdade, eu tive vários convites para sair daqui. Eu já tive convite para fazer programa de rádio João Pessoa, certo? Eu tive convite para ser vice-presidente da EBC. Na gestão Bolsonaro, o ministro Faria me chamou para ser vice-presidente da EBC. Eu teria que deixar de morar em Natal para ir morar em Brasília. Nesse momento que eu fui convidado para ir para a ABC, eu também fui sondado para ir para a Jovem Pan em Brasília. Isso, é isso que me refiro. Em Brasília, né? Teve sim, teve essa conversa, teve essa sondagem, mas... Eu soube que você chegou aí, né, a conversar com... Não, eu cheguei a ter reunião. E tal. E assim, a questão familiar e meu amor por Natal pesou. Enquanto muitos querem deixar essa terra, eu quero viver aqui cada vez mais. Muito bem. Bom demais. Podemos liberar a BG já?
Depende dele, né? Você tá só fazendo pergunta, né, BG? Prorrogação. Não, Você que disse que ia traçar. Danilo quer se livrar. Quer se livrar. Eu Luiz, quero obrigado, ver. obrigado a todos vocês. Eu espero que a turma gostem. E obrigado, Estênio e Danilo. Valeu, BG. Obrigado, meu. Foi show Grande de bola. abraço, G. Valeu, Valeu, Estênio. turma. Obrigado, turma, pela audiência aí, por ter assistido o programa até o final. Deixe seu comentário aí, sua pergunta, sua mensagem para BG. BG gosta de receber Faz mensagem. igual meu filho, vai no joinha. Aí, Joinha. Dá um joinha aí no programa. E claro, confere lá mais notícias no grandeponto.com.br. Até a próxima. Valeu!